Olá, pessoal! Eu sou o professor Evânio. Essa figura linda que está aí na tela é o cara que vos fala. E vamos hoje para mais uma aula de Química, dessa vez com o modelo atômico de Rutherford. E para começar, vamos falar de uma das maiores personalidades científicas do século XIX e XX. Vamos falar sobre Arnold Rutherford. Foi aluno de Thomson. Thomson foi o criador do segundo modelo atômico. Pessoal, já em 1908, Rutherford foi agraciado com o Prêmio Nobel de Química devido às suas investigações sobre a desintegração dos elementos e a química dos materiais radioativos. Pessoal, veja bem essa nossa ilustração. Temos aqui três grandes personalidades. Do lado esquerdo, Rutherford, que foi o elaborador do terceiro modelo atômico, dentre outras contribuições. No centro aí nós temos Hans Geiger e do outro lado Ernst Master. Ambos foram discípulos de Rutherford. E por que eu trouxe também essas duas personalidades? Porque, na verdade, foram eles dois que fizeram o experimento, aquele experimento genial do bombardeamento com partículas alfa sobre a lâmina de ouro. Só que fizeram esse experimento sob a supervisão do professor Rutherford. Então, veja bem, os dois fizeram o experimento, só que o resultado não foi de acordo com o que era previsto na época. E coube a genialidade de Rutherford fazer tal interpretação. E para que vocês possam se inteirar melhor do contexto, do conteúdo, vamos ver a nossa ilustração. Pessoal, no nosso esquema didático aqui, observe a imagem. Nós temos aqui uma situação bem didática que mostra como foi esse experimento. Aqui do lado esquerdo nós temos um bloco de chumbo, onde no seu interior tinha um elemento polônio, uma amostra de polônio, que é um emissor de partículas alfa. Logo aqui do lado direito nós temos esse aparato, uma chapa fluorescente e uma lâmina de ouro no centro. O porquê da chapa fluorescente? Porque, pessoal, a gente não pode enxergar a partícula alfa, mas se ela tocar na lâmina fluorescente, ela emite luz. Então, saberia onde é que ela estava tocando. E ao colocar essa lâmina de ouro, o esperado era a partícula alfa tocaria na lâmina de ouro e simplesmente atravessaria, de acordo com o modelo atômico de Thomson, que era o vigente na época. Só que o resultado não foi bem assim. Observe que a maioria realmente atravessou, mas algumas foram desviadas e outras foram ricocheteadas para o lado de fora. E aí agora, como explicar isso? Não era o previsto, né? Então, esse experimento é considerado um dos clássicos do século XX. Na verdade, um dos mais geniais, né, que a mente humana pôde produzir. E aí, coube a Rutherford fazer essa interpretação. Então, pessoal, Rutherford imaginou que o átomo só poderia ser da seguinte maneira. Olha só, essas bolinhas aqui cinzas, com um núcleo bem pretinho aqui, ó, simboliza o átomo de ouro. Então, veja bem, essas setas simbolizam o caminho percorrido pela partícula alfa. Observe que a maioria atravessou o átomo. Por que atravessou? Porque passou por um espaço vazio. Agora, algumas que foram em direção ao núcleo, a parte central, simplesmente foram desviadas para o lado de fora. E outras foram desviadas para várias direções. Dessa forma, Rutherford imaginou que o átomo deveria ter um núcleo, né, uma parte bem pequena, e que essa parte pequena fosse dotada de carga positiva. Como é que ele chegou a essa conclusão? Porque a partícula alfa, como vimos lá na outra aula, é formada por partícula positiva. A carga alfa é dotada de carga positiva. E se o núcleo do átomo é positivo, positivo com positivo se repele, né? Então, quando a partícula alfa veio em direção ao núcleo, que era também positivo, essa partícula teve repulsão e foi repelida para o lado de fora. Ela não conseguiu atravessar. Porém, aquelas partículas que passaram na região vazia do átomo, que não teve interferência de nenhuma carga, simplesmente atravessou direto. Como a maioria atravessou tranquilamente, isso levou o Rutherford a crer que a maior parte do átomo era um vazio.
da qual essas partículas alfas não teriam nenhum desvio. Então, Rutherford imagina que o átomo não seria uma esfera maciça, como os seus anteriores, né, pensaram. Rutherford já pensou o seguinte, que o núcleo do átomo fosse algo bem pequenininho, positivo, que não deixaria a partícula alfa atravessar ele, mas como a maior parte atravessa o átomo, é porque a maior parte do átomo é um vazio, né? E os elétrons que Thomson descobriu, Rutherford imaginou que ele poderia ficar na região periférica do átomo, ou seja, na parte bem externa, a qual Rutherford chama de eletrosfera. Então, Rutherford inaugura um modelo de átomo que mostra pela primeira vez contendo núcleo e eletrosfera. Na eletrosfera, Rutherford pensou na região onde os elétrons ficariam, mas não parados, em constante movimentação. E no núcleo ficaria os prótons. Observe que os nêutrons só seriam descobertos na década de 30, conforme mencionado na aula anterior. Então, no modelo de Rutherford, o átomo contém duas regiões, eletrosfera e núcleo. Na eletrosfera, os elétrons, e no núcleo, os prótons. Vamos ver aqui as observações e conclusões de Rutherford. Primeiro, o átomo não é maciço, ou não é inteiramente maciço, apresentando mais espaço vazio do que preenchido. Olha só, a maior parte da massa do átomo se encontra em uma pequena região central, a qual ele chamou de núcleo, dotada de carga positiva, onde estão os prótons. Observe, na região ao redor do núcleo, ou seja, a eletrosfera, estão os elétrons. E o raio de um átomo de ouro, que foi utilizado no experimento, é cerca de 10.000 a 100.000 vezes maior que o raio do núcleo. Pessoal, o raio do átomo é a distância do núcleo até a eletrosfera. Essa distância chega a ser de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o raio dentro do núcleo. Ou seja, o núcleo é bem pequeno se comparado com o tamanho do raio todo. Pessoal, para entender melhor essa realidade, essa dimensão do átomo, imagina aí, se o átomo tivesse o tamanho dessa moedinha de 10 centavos, os elétrons mais distantes, né, em sua eletrosfera poderiam chegar até 2 quilômetros de distância. Ou seja, o núcleo do átomo do tamanho de uma moeda de 10 centavos e os elétrons em sua volta a 2 quilômetros de distância, né? E como Rutherford pensou, entre os elétrons e o núcleo, o espaço é um vazio. Então, é muito espaço vazio. A matéria tem mais espaço vazio que preenchido. Observe, pessoal, após o modelo proposto por Rutherford, o conceito de átomo passou a ser considerado uma partícula neutra formada por núcleo e eletrosfera. Isso precisa ficar bem registrado. Pessoal, observe como era o átomo na visão de Rutherford. Algo muito parecido com o sistema planetário. Uma região nuclear, na qual ficava a carga positiva. Hoje sabemos que tem carga neutra, mas na época de Rutherford não se sabia dos nêutrons ainda, tá? Isso aqui foi só para constar. E tinha os elétrons na região periférica do átomo, aqui, ó, na eletrosfera, em movimento elíptico. Observe que a distância do elétron e do núcleo é algo vazio, não tem partículas ali preenchidas. Mas observe um detalhe, esse desenho é apenas uma mera ilustração. Ele está fora de escala, até porque essa distância toda aqui do elétron e do núcleo não caberia nesse espaço, tá? Agora, vale uma ressalva. Apesar desse modelo ter sido super genial, de Rutherford ter adquirido grande popularidade por conta disso, esse modelo apresentava um problema. De acordo com a física da época, não seria possível sustentar esse modelo com essas explicações, até porque os elétrons em movimento, com o tempo, iria perder energia. E ao perder energia, ele iria se aproximar do núcleo cada vez mais. E o elétron sendo negativo e o núcleo positivo acabaria em um momento sendo atraídos. E se os dois colidissem um com o outro, o átomo não seria possível. A resolução desse problema foi dada por um aluno de Rutherford. Rutherford teve vários alunos geniais, mas estamos falando agora de Niels Bohr, o qual corrigiu esses detalhezinhos no modelo de Rutherford
e propôs uma nova concepção para o átomo, da qual veremos em aulas posteriores. Pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Se gostou, deixa aquele joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Compartilhe com o maior número de pessoas possível. Ajuda o nosso canal a crescer, tá? E até a próxima. Valeu, galera. Tchau. Até mais.